presentes que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde. Mais uma vez com vocês, o programa Família, Fonte de Amor e Vida pela Rádio 9 de Julho de São Paulo, 1600 AM. E você pode ligar pra gente hoje no telefone 39321600. A Ed está atendendo a todos vocês. Pode ligar também através do WhatsApp 983719681, não esquecendo do DDD, que é o número 11. E aí os seus recadinhos vão caindo aqui na minha tela e a gente vai vendo aos poucos. Pode procurar a gente através das redes sociais, através do e-mail, é lógico, família, fonte de amor e vida, @radio9dejulio.com.br. E lá você vai mandar um e-mail pra gente, a gente vai receber os seus contatos. Pode também procurar programas nossos, não só os mais atuais, como programas antigos de 2016, setembro de 2016, através do facebook.com/família, fonte de amor e vida. E lá você vai encontrar uma série de programas nossos à sua disposição, de temas inclusive antigos. Vocês podem fazer isso. O programa é feito inteiramente voltado às famílias, mas nós gostamos de ter um retorno vosso para que a gente fique sabendo se realmente todo o nosso capricho está tendo aquele alcance necessário. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós gostaríamos de nos aproximar um pouquinho mais, e para isso nós vamos chegar até onde você está, no teu rádio, no teu local de trabalho, na sua residência, como já estávamos dizendo agora há pouco, para podermos invocar o Divino Espírito Santo. Não se esquecendo sempre da passagem de Mateus 18:20, que diz o seguinte: quando 2, 3 ou mais pessoas estiverem presentes, Deus estará no meio deles. E para isso vamos chamar então o nosso amigo Padre Aldo Lima. Padre Aldo. Mas antes da oração nós queremos acolher, porque hoje nosso estúdio tem muitas visitas, inclusive uma irmã de Maria Bambina, lá da Alto da Moca. Bem-vinda, irmã Nelísia. Conheci a irmã Vitória, a irmã Raquel, a irmã Rosinha, todas elas eu trabalhei um pouquinho junto. E casal que muitos estão aqui hoje porque tem festa no seminário, que é aqui perto da rádio, e eles vieram nos visitar. Rezemos invocando o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, você que está em sintonia depois aí do almoço, cuidando aí da sua casa ou no repouso da tarde com o rádio ligado, bem-vindos. Faça companhia aqui para nós, porque nós queremos lançar uma mensagem de paz, um crescimento para a sua fé, através de um conteúdo concreto, com um tema concreto. Falaremos nesta tarde do tema do discernimento. Como é importante a gente ter essa capacidade, né? É uma virtude dada pelo Espírito Santo de Deus. E conosco aqui, depois de longas férias, a Cris e o Eric, eles estão aqui de volta. E nós vamos falar então dando sequência também ao Gaudete et Exsultate do Papa Francisco, esta exortação, este chamado à santidade no mundo atual, na vida atual, um documento que com insistência nosso programa tem pedido para que você faça um esforçozinho, compre, muito barato, e você pode aí colher frutos maravilhosos sobre este caminho ascendente da vida cristã, onde nós passo a passo podemos ir melhorando. Então falaremos desta capacidade, né, porque é um dom, é a capacidade que o Espírito nos dá, esta
portanto, um dom intelectual, a capacidade do discernimento, porque tem estreita ligação com o Espírito Santo de Deus. Com isso nós teremos também boa capacidade ética, né? Quando nós temos esse discernimento de escolher e saber o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é mal, para os outros, para você mesmo. Então, o discernimento ligado aos dons do Espírito é algo necessário à sua vida humana, não precisa nem ser cristã, humana. Quando a gente tem o discernimento, é sinal de que a nossa cabeça está no lugar, funcionando direitinho. O apóstolo Paulo vai falar de uma palavra chamada nous. Nous é essa capacidade perfeita de o homem que é capaz de ter um autocontrole e fazer o seu discernimento. Boa tarde, Eric e Cris. Vamos seguindo sobre o discernimento para a vida dos nossos ouvintes. Boa tarde, Padre Aldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Rubens. Padre, realmente o discernimento é um dom, né? São Paulo já fala lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele fala desses diferentes dons que o Espírito Santo nos dá. Aliás, o Rubens lembrava aqui, né, que no nosso Facebook, no nosso YouTube tem os programas antigos. Isso aqui foi tema de um programa que o Irineu e a Terezinha fizeram, né, sobre os dons do Espírito Santo. E dentre esses dons, São Paulo cita, né, o discernimento de espíritos. Né? E se a gente for, olha, discernimento de espíritos, né, o que vem a ser isso, né? Como a gente pode falar sobre isso? Alguns teólogos, né, que estudam isso, os teólogos da igreja, eles explicam que o discernir espíritos, na verdade, é a capacidade de saber se a fonte de onde se obtém o pensamento, atos, palavras, ele procedem de Deus, procedem do diabo ou procedem do homem. Então é interessante a gente refletir muito sobre isso, né? Porque a gente precisa muitas vezes calar os nossos pensamentos, calar a nossa inquietude, ou como o padre falou, que a nossa cabeça esteja funcionando bem, para a gente poder saber de onde provém, essas nossas fontes de pensamentos, nossos atos, nossas palavras. O uso desse dom nos ajuda a conhecer qual é o espírito, né? E espírito aqui, né, que quando a gente pensa naquilo, o princípio animador, o pneuma, né, que vem dessa origem da palavra, né? Aquele que anima, o que move, o que movimenta. É nesse sentido, qual é esse espírito? Qual é, como diz aí o ditado popular, qual é o espírito da coisa, né? E com esse dom nós podemos chegar com facilidade à origem dessa inspiração, saber de onde vêm esses nossos pensamentos, nossos atos. Se ele provém de Deus, ou de Deus mesmo ou através dos anjos, né, os mensageiros de Deus, aqueles que nos passam a palavra, aqueles que nos anunciam um testemunho, aqueles que falam conosco através de alguma forma. Se essa nossa atitude ela tem uma origem na mente humana, e aí quando a gente fala na mente humana, temos que lembrar que a mente humana ela pode estar sã, pode estar funcionando bem direitinho, que nem um reloginho, ela pode estar doente. E muitas vezes a mente humana, né, a gente se surpreende com a capacidade de quão fácil ela fica doente, né? Ela pode estar desequilibrada, ela pode estar alterada por N motivos. Ou ainda, se provém de espíritos maus, né? A gente tem muito medo de falar, né? Infelizmente o demônio existe, né? E muitas vezes ele fica, né? Eu costumava brincar muito na época da catequese, brincar talvez não é o termo, mas costumava falar muito na catequese, uma coisa que eu aprendi de um catequista, muitas vezes o demônio está ali na porta, atrás da porta, à espreita, esperando só para falar uma coisa, né, contrária a tudo aquilo que a gente ouviu quando está dentro de uma missa, de uma catequese, enfim. Né, o demônio ele é astuto, então a gente toma muito cuidado, porque muitas vezes ele coloca... imagina, caro ouvinte, aquela figurinha do anjinho de um lado e o demoninho do outro, é mais ou menos isso, ele também fica soprando no nosso ouvido. Então, se a gente pudesse resumir o que é discernimento, a gente poderia dizer que discernimento é a sabedoria para entender o que é certo ou errado, o que é verdadeiro ou falso, o que é sensato ou perigoso. E Deus dá discernimento a todo aquele que procura por Ele e todo aquele que tenta fazer a vontade de Deus. Porque toda a sabedoria e todo discernimento vem de Deus.
Se a gente olhar em Provérbios 24:3, nós temos que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Olha que bonito, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida essa casa. E ainda eu gosto muito de citar Santo Agostinho, né? Santo Agostinho nos diz duas coisas assim, que quando nós fazemos a vontade de Deus, ou seja, quando a gente se entrega a esse discernimento, aceitando a vontade de Deus, quando fazemos a vontade de Deus, faça a vontade de Deus em nós. Parece até redundante isso, mas é aquele fiat de Maria, né? Faça-se em mim segundo a sua vontade. Que Deus sabe o que é melhor para nós, né? E outra frase que ele diz é assim: Senhor, dá-me forças para executar aquilo que ordenas, e depois ordenas o que quiseres. Muito bem, nós queremos brindar, estamos já brindando os nossos ouvintes com esse tema que eu acho especial para tudo, né? Para uma dona de casa, para um pai de família, para um estudante, para qualquer profissional liberal, na situação que você esteja, solteiro, casado, não importa a sua condição. Mas esse é um dom especial. Na literatura católica nós vamos encontrar grandes mestres da espiritualidade, como Santo Inácio de Loyola, que os retiros inacianos, eles são embasados no dom, né? A busca da alma, né? Que vai discernindo os espíritos, né? Que vai dando, portanto, a possibilidade de ir discernindo aquilo que vai sendo contemplado. E essa capacidade de discernir entre aquilo que pode ser fantasioso, alguma coisa criada da nossa mente, ou algo que possa ser nosso, mas com a ajuda de Deus a gente pode, portanto, crescer e se engrandecer, porque é um bem para a nossa vida, para a nossa alma. Mas nosso programa sempre tem essa preocupação, para não deixar os nossos ouvintes com muita água na boca, né? Aprender a discernir. O Eric já deu aqui algumas pistas, né? As fontes onde a gente buscar, mas é importante a gente ficar nesta toada, quer dizer aos nossos ouvintes, onde você vai buscar matéria, conteúdo, como é que você vai adquirir esta capacidade de discernimento, como é que você vai melhorando, como é que você vai crescendo, como é que você vai se percebendo alguém que tem discernimento aguçado, não precisa ser crequi, né? Ou uma pessoa chata, ou uma pessoa fora, né, do convívio, mas na tranquilidade que é próprio do Espírito Santo de Deus, você vai adquirindo, né, vai se capacitando. Então é preciso, Eric e Cris, dizer aos nossos ouvintes em que poço, em que fonte, né, eles têm que buscar esta água maravilhosa. Então, Padre Aldo, como o senhor bem disse, né, agora há pouco, o discernimento é uma capacidade que desenvolvemos a partir de um aprendizado. Então, ou seja, somente discernindo nós conseguimos viver o dia a dia, compreendendo a justiça e a injustiça, o amor e o ódio, a alegria e a tristeza, a felicidade e a infelicidade. Nós aprendemos a perceber e a distinguir o que tem ou não valor, sem que essas disparidades do cotidiano nos atinjam essencialmente a ponto de alterar inadequadamente a nossa qualidade espiritual, ou desnortear as metas evolucionais positivas que traçamos para a nossa vida. Só que nós vivemos num momento de imediatismo, onde as informações e as novidades são geradas a cada segundo. Tem muita gente que não tem um outro dom essencial, que é a paciência, para fazer essa curva de aprendizado, né? Então, para a gente tomar uma atitude com consciência, nós precisamos muito dessa paciência, mas nós precisamos de tempo. Nós vivemos em uma época de relações superficiais, líquidas, né? As pessoas, hoje nós podemos tudo, mas na verdade o que importa mesmo nós não estamos atingindo. E tem muitas pessoas que estão sozinhas. O discernimento para a gente buscar onde é melhor, que atitude melhor tomar,
com certeza não está na tela do computador, nem do celular. O Facebook mostra aí uma realidade que é uma parte muito pequena da realidade das pessoas, né? Todo mundo feliz, viajando. Isso não é real. Quando a gente decide colocar uma informação, a gente também tem responsabilidade sobre isso. Tudo hoje em dia é muito exposto. Nossa privacidade é muito abalada. Desculpem, eu estou um pouco gripada. As mídias sociais nos colocam em situações que muitas vezes nós não temos como sair, né? O que é dito hoje, às vezes fica eternizado para o bem e para o mal. Então, nós precisamos pedir esse discernimento, aprender, pedir para o Espírito Santo nos iluminar, para que a gente saiba que atitude tomar, né? Hoje, tudo o que antes era fofoca, hoje pode virar uma fake news, né? Quando a gente decide colocar uma informação de alguém no WhatsApp da vida, no Facebook, a gente sabe que isso pode ficar, não ter mais retorno, né? Por isso, eu acho que hoje em dia a gente precisa pedir muito essa capacidade de escolher bem as nossas palavras, nossas atitudes, né? Para não estereotipar, não deixar ninguém estereotipado. Uma imagem que muitas vezes não é real. Então, embora o discernimento seja um dom que nos é dado gratuitamente, ele também é resultado da nossa caminhada. Nós precisamos caminhar e amadurecer na vida e na fé. Muito bem. Diz o ditado popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Na vida espiritual também, porque hoje nós também é muito superficial, né? Sobre a pele certas espiritualidades que até mesmo dentro da nossa igreja é oferecida, né? São oferecidas, que não tem muita profundidade, tem muito barulho, tem muito Estou dizendo que isso não seja alguma coisa benéfica. De fato, pode trazer um alívio passageiro, pode trazer, pode ser uma resposta a uma angústia imediata das pessoas, mas ela não amadurece, ela não torna você uma pessoa com capacidade de discernimento, né? Então, eu acho que o caminho, a base, a busca constante deve ser esta, de lançar raízes, né? Com solidez, com conteúdo, para a gente ir formando, né? A missão desse programa é você, ouvinte, ser bem informada e formada, né? Entrar não na nossa forma, né? Mas na forma de Jesus Cristo, do seu Espírito, para que você seja a sua imagem e semelhança, não é na nossa forma. Então é assim que nós teremos esta capacidade e este dom que é gratuito. O Espírito concede a quem pede, a quem bate a porta, e isto será dado. Mas o discernimento também, eu acho que, como a Cris estava falando, ela só faltou dizer que, aliás, é o que se depreende do que ela falou, é uma forma de escolher. E para que a gente escolha alguma coisa, o discernir é praticamente algo, escolher alguma coisa dentre tantas que ocorrem. E para que isto ocorra com a gente, é necessário que a pessoa tenha, por exemplo, conhecimento das coisas de Deus, conhecimento do que é uma vida de maldade, conhecimento do que é uma vida perdida, conhecimento de onde vai o caminho do mal e o caminho do bem. Então o discernimento aí, na realidade, ele está praticamente trazendo ou praticamente dizendo: você é obrigado a ter um pouco de conhecimento para escolher o que há de bom. É um pouco em cima daquilo que até a Cris falou mesmo, Rubens. Se você não conhece, se você não se aprofunda numa experiência mesmo do Espírito Santo ou da fé, é o que o padre falou também agora. Quanto mais superficial for o nosso conhecimento da fé, mais superficial vai ser a nossa capacidade de discernir diante das situações. A gente só consegue tomar uma decisão madura ou sábia quando a gente vai se tornando maduro ou sábio, seja na fé, seja na vida, né? Até tinha uma outra citação aqui de São Paulo também, ele fala, né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Ou seja, quem não tem o Espírito Santo acha que a realidade da cruz, acha que aquilo que a gente
celebra todo domingo, que é o sacrifício, a memória do sacrifício de Jesus Cristo, aquilo é loucura para quem não tem uma visão de fé, né? Para quem não conhece. A mesma coisa para a vida, né? A Cris até citou um pouco o lance das fake news, que a gente viu tanto agora aí, ultimamente, até por causa das eleições. É aquela história, muitas vezes a gente não checa se aquela informação é verdadeira e dispara. A mesma coisa na fé. Tem muita gente que não checa se uma coisa é verdadeira e dispara isso como uma verdade absoluta. E muitas vezes dentro da nossa própria igreja, né? Porque às vezes um irmão de outra denominação, de outra religião vem e fala: mas Maria não foi virgem, não se manteve virgem, teve outros filhos, porque está lá na Bíblia que ela teve outros filhos. Ok, mas você foi estudar aquilo, qual que era a origem da palavra, filhos, irmãos, primos, conhecer o contexto? Se a gente não conhece o contexto, a gente não pode ter uma conclusão. Não dá para discernir. Não dá para discernir. Aqui, então, a questão é quais são os critérios do nosso discernimento. Quer dizer, quando você tem a base, quando você tem o conteúdo, você tem os critérios. Claro que a opção, né, de escolha será outra, que será para o bem, para o bem. Mas nós temos que ouvir uma canção, nossos ouvintes merecem. Tem aí uma canção toda especial, com conteúdo também especial. Isso, vamos pensar agora então num barco à vela que viaja ao sabor do vento, guiado por um experiente e excelente velejador. Há dificuldades na travessia, mas também a confiança em quem conduz o caminho. Condição essencial para avançar no discernimento é educar-se para a paciência de Deus e os seus tempos, que nunca são os nossos. Então vamos ouvir agora a música Barco à Vela, da Eliana Ribeiro. Perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco, querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde já trouber. Calma meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco, querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde já trouber.
Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15 horas 24 minutos em São Paulo, 15 horas 24 minutos em São Paulo. Você está na Rádio 9 de Julho, 1600 AM. O programa é Família, Fonte de Amor e Vida, sempre à vossa disposição. Um agradecimento nos trabalhos técnicos hoje, ajudando a gente, Marcelo Prado. Só dizer para ele que o time dele só empata, é uma brincadeira, tá? E como você pode participar? É muito simples, só ligar pelo 11-3932-1600, onde a AIDA estará atendendo você. Pode ainda entrar através do WhatsApp, 11-98371-9681. Pode procurar a gente nas redes sociais, facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida. E lá você vai encontrar uma série de programas nossos que estará à sua disposição para ouvir a qualquer hora. Inclusive dá para escolher o tema, porque tem bastante, realmente. Para suas compras diárias ou mesmo mensais, procure sempre Supermercados da Avó, preços insuperáveis, produtos, meu Deus do céu. Nome singelo e carinhoso da avó, porém é para a família toda. Se você quiser saber qual a loja mais próxima da sua casa, é só entrar em www.supermercadosdavó.com.br e você vai procurar a loja mais próxima para fazer as suas compras diárias ou mesmo mensais. Supermercados da Avó, muito obrigado pelo vosso patrocínio ao nosso programa. Rosa e César ouvindo e gostando e sentindo muito orgulho, sempre se aprende alguma coisa. Rosa e César já deu para dizer quem que é. Eu vou repassar aqui só para o casal que está com a gente, que é a Cris e o Eric, para ver se eles conseguem ver de onde é. Deve ser da Moca esse pessoal, né? Osmária, Vila Rio Branco, pede orações para sua família, para familiares e amigos. Por o Marcelo Oliveira, por intenções da família de Osmária. Tá, o telefone dele final está aqui, 4450. Manda um abraço para todos daqui da casa. Padre Aldo. Queridos ouvintes, falando de discernimento, acabamos de ouvir a música, calar o nosso querer para ouvir o que Deus quer. É uma boa porta que se abre para a gente bem discernir. No livro dos Provérbios 2:16, também, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procura a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você encontrará o que é temer o Senhor e achará o discernimento de Deus. Pois o Senhor é quem te dá a sabedoria, de tua boca procede o discernimento, conhecimento e discernimento. Aí uma fonte importante para a gente bem aprender a discernir as Sagradas Escrituras. Discernir, portanto, não pode ser alguma coisa pesada, alguma coisa que nos oprime, mas com leveza, com tranquilidade, a sabedoria de Deus vem ao nosso encontro. Andemos um pouco mais, Cris, vamos falar desta capacidade, deste dom do Espírito Santo de Deus. Certo, Padre. Então, o discernimento não é necessário apenas em momentos extraordinários, quando temos que resolver problemas graves ou quando se deve tomar uma decisão crucial. É sempre útil para sermos capazes de reconhecer os tempos de Deus e sua graça, para não desperdiçarmos as inspirações do Senhor, para não ignorarmos o seu convite a crescer. Frequentemente, isso decide-se nas coisas pequenas, no que parece irrelevante, porque a magnanimidade mostra-se nas coisas simples e diárias. Trata-se de não colocar limites rumo ao máximo, ao melhor e ao mais belo, mas ao mesmo tempo concentrar-se no pequeno, nos compromissos de hoje. É por isso que o Papa Francisco pede a todos os cristãos que não deixem de fazer cada dia, em diálogo com o Senhor que nos ama, um sincero exame de consciência. Ao mesmo tempo, o discernimento leva-nos a reconhecer os meios concretos que o Senhor predispõe no seu misterioso plano de amor, para não ficarmos apenas pelas boas intenções. Então, o Senhor nos fala de muitas formas, né? Seja pelas Escrituras,
seja por acontecimentos na nossa vida, seja por uma palavra que a gente ouve aqui na rádio ou numa Santa Missa ou de um irmão. Mas, como diz a música, né? A gente tem que fazer aquele silêncio, a gente tem que calar o nosso querer. Porque quando a gente deixa a nossa voz ser mais alta do que a voz de Deus, é complicado. Quando a gente, né? Eu gosto muito dessa música que tocou agora, porque ela fala, né? Eu me perco nos meus desejos querendo ser Deus de mim. Toda vez que a gente quer ser Deus de nós mesmos, das nossas vidas, há uma grande chance de desastre. O discernimento não existe nessa hora, né? Quando a gente quer ser Deus de nós mesmos, né? Semana, inclusive, a gente assistia aquele filme Todo Poderoso com as crianças e eles achavam o máximo porque, né, nossos ouvintes que conhecem, é um filme mais antigo, né? Ele queria ser Deus e quando ele vira Deus, ele faz tudo errado, né? Até a Gabi, a minha filha do meio, falou assim: pai, mas ele vai falar sim para todos os pedidos, né? Ele não tá nem pensando, porque tem pessoas que pedem sem nem saber o que pede, pai, pede a coisa errada. Aí eu falei pra ela: Gabi, aguarda, vê o filme que você vai ver que é isso mesmo que acontece. Quando a gente não tem o discernimento diante da situação, e se Deus não tivesse um discernimento diante das situações da nossa vida e fosse dando sim para tudo que a gente pede, o negócio ia ficar meio estranho, né? Então, embora Deus nos fale de muitos e variados modos, seja durante o nosso trabalho, nosso dia, né, nosso dia a dia, a gente não pode deixar, a gente não pode prescindir, né, do silêncio da oração. E um silêncio prolongado, uma oração, seja uma leitura orante, seja uma conversa com Deus mesmo, aquela conversa gostosa com o nosso amigo Deus, para perceber melhor o que Deus quer falar, para perceber melhor a linguagem com que Deus fala conosco, para interpretar o significado real dessas inspirações que a gente julga ter recebido ou que a gente realmente recebeu, né? E o silêncio da oração também acalma a nossa ansiedade, recompõe a nossa própria vida junto à luz de Deus, né? Quando a gente está naquele silêncio, né? Se a gente pensar nas passagens, Jesus mesmo, quando ele precisou entrar em intimidade com Deus, ele era Deus, ele é Deus, mas antes de começar a sua missão aqui na Terra, ele precisou de um momento de intimidade. Ele vai para o deserto para calar, para ouvir a voz de Deus, para né, meditar sobre a sua missão e saber que ele devia fazer, né? Como ele devia fazer, sendo homem naquele momento. Mas, porém, às vezes na própria oração a gente evita de nos confrontar com aquela liberdade que o Espírito nos dá, né? E a gente age com o nosso querer. Muitas vezes a gente começa a pedir uma coisa e fala assim: ah, Deus, você precisa me dar esse emprego X, porque esse emprego X é o que eu preciso. Será que esse emprego X é o que eu preciso? Será que não existe um emprego Y ali na frente que seria melhor? Né? E somente quem está disposto a escutar é quem tem a liberdade de renunciar ao seu ponto de vista. Lembrando sempre que o nosso ponto de vista ele é parcial, ele é insuficiente, a gente vê em partes. Quando a gente escuta, quando a gente ganha essa liberdade de renunciar aos nossos hábitos, aos nossos esquemas, aquela coisa velha que a gente já tem muitas vezes, né? Aquela predisposição, aquele preconceito que a gente já tem sobre certas coisas. Então, dessa forma, né, quem cala o seu querer, quem está disposto a escutar a liberdade que o Espírito nos dá, está realmente disponível para acolher uma chamada que quebra muitas vezes as nossas seguranças, mas que nos leva a uma vida melhor. Porque, né, não é suficiente que tudo corra bem, que tudo esteja tranquilo. Muitas vezes, né, a gente precisa passar por aquela tempestade para poder aprender. Lembra a curva do aprendizado? Então a gente precisa, se a gente só tem as coisas 100% boas, e não que isso seja ruim, isso é ótimo, mas a gente não conhece o outro lado para aprender, a gente tem que ouvir de quem está do outro lado, né? Então a gente tem que perceber isso, porque pode ser que Deus queira nos oferecer algo mais, e na nossa cômoda distração a gente não reconheça, a gente se feche naquele nosso mundinho. Ok, eu falei no bloco anterior de barulho, de superficialidade. O Eric escreveu aqui um pensamento um pouquinho exigente e disse já que não é possível prescindir do silêncio, da oração prolongada para perceber melhor aquela linguagem, para interpretar. Daí vem o discernimento. Então, a função também nossa aqui, a função do nosso programa é transmitir, né? Suplicar às nossas comunidades, aos nossos grupos,
aos projetos pastorais, né? A gente tem que procurar um caminho, pedir as luzes do Espírito Santo, porque de fato em algumas comunidades, como as coisas funcionam, a gente não perde, né, a oportunidade de colher de fato esses frutos, porque é uma feira, né? É uma feira, um barulho, o pessoal chega em cima da hora para missa. A Capela do Santíssimo agora virou moda, né? Lá nas nossas, nem posso fazer essa exigência porque são tão pequeninas as igrejas, né? Então, mas temos igrejas grandes na cidade, né? Com belas capelas, com lugares de recolhimento, né? Igrejas que ficam abertas. As nossas são todas fechadas. Outro dia o bispo perguntou por que fica fechado. Nós não temos dinheiro para pagar a polícia para ficar na porta, né? Porque cochilar meia hora ela vai ficar depauperada até dos bancos, né? Então, mas eu digo que há na cidade muitas igrejas, muitos lugares, até os parques, né, da cidade, a gente pode fazer essa experiência prolongada do silêncio, né? Fechar um pouquinho a boca, abrir melhor os ouvidos, contemplar a natureza, perceber, visita ao sacrário, né? Importante a gente, quando tem algo importante para pedir a Deus uma solução, fazer uma escolha, é importante que a gente dobre o joelho e se coloque diante do Santíssimo Sacramento e peça, porque Deus ajuda, Deus concede esta graça àquele que se coloca, né? Como uma porta aberta, e Deus fará morada nesta casa disponível. Nós queremos, o Rubens parece que está aqui abrindo os olhos. Não, quando o senhor me disse aqui agora há pouco, é bom até que os ouvintes fiquem sabendo, recentemente, não agora, mas já faz um certo tempo, nós somos a paróquia de São Benedito em Campos de Jordão, e para nossa surpresa havia um cadeado, uma corrente e um cadeado na porta do Santíssimo, da entrada para o Santíssimo. Aí fomos perguntar ao padre do significado, evidentemente que tem um significado, e ele diz que se eu não tomar cuidado, levam até as paredes da paróquia embora, quanto mais o Santíssimo, que está dentro de um lugar bonito, bem amarelado, o pessoal vai pensar que isso daqui é ouro e daqui a pouco vão levar embora para fundir, como fazem com os cemitérios por aí, né, arrancando as placas. Então, para complementar a tua fala por que a igreja, por que o prédio igreja está fechado, é porque nós temos também do outro lado, aqueles que alimentam a alma do encardido, do capeta, é que eles querem achincalhar e arrebentar a nossa casa de orações. E aí, por isso que eles estão trancados realmente. Ok, mas não descarta isso, claro, que existe também lugares, na sua casa mesmo, né? Eu sei que a gente de repente falar na periferia, que as pessoas, eu sempre digo, né? Quem sabe faz atrás da porta, num cantinho assim, se ajoelha, arruma lá um cantinho e você vai encontrar, vai num parque, você vai encontrar um lugar para fazer este silêncio. É uma prática muito boa, a leitura orante, né? A fazer a leitura orante. Existem sites, você pode pesquisar na internet. Completa aí completa a frase. Isso, vamos lá. Leitura orante de quê? Você faz da Bíblia, das Escrituras. Então, assim, você pega um trecho da Escritura, vai meditar sobre ele. Existe vamos dizer assim, uma receitinha ali de como fazer a leitura orante. Você pode, caro ouvinte, pesquisar num site, ou então conversar com alguém na sua paróquia, o padre, alguém pode te orientar. Porque a leitura orante você consegue fazer em vários lugares, como o senhor falou, né? A gente consegue fazer ela num canto no nosso quarto. Mas o meu quarto eu divido com 4, 5. Ok, vai num parque, senta lá com a Bíblia, faz a meditação. Existe uma forma de fazer essa meditação que vai calar o nosso interior, né? Pra gente ouvir. Muitas pessoas fazem isso no carro. Olha que curioso, né? Põe lá um áudio do Evangelho do dia e vai meditando sobre aquilo. Então a gente perdeu um pouco, acho que com esse imediatismo dos dias de hoje, a gente perdeu um pouco aquele momento do silêncio, aquele momento de meditar sobre o que Deus quer para nós. Acho que isso falta um pouco nos dias a dia. Ok, nós queremos, Cris, ouvir, você vai anunciar uma outra canção, porque eu estou vendo aqui o tempo que foge, para a gente falar daquela que sobre bem discernir no seu caminho, na sua vida, porque estava preparada. Sim. Nos esforcemos dia a dia em ouvir a voz do Senhor para entender e praticar o que Ele quer nos dar.
quer de nós, para nossa salvação e o bem comum. Que possamos, através da oração do Espírito Santo, imitar Maria e dizer: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então agora vamos ouvir a música Fiat, da banda Dom. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade, eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Sim, eu quero te dizer, querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim. Simples mulher, pura e fiel, como tamanho eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que embriagueis dos vinhos que bebi. Me impeça de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim, Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim. faz em mim, Quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim. faça assim. Faz em mim. Tua vontade sim, faz em mim, faça assim. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h42 em São Paulo, 15h42. Você está com o programa Família Fonte de Amor e Vida e na Rádio 9 de Julho de São Paulo, 1600 AM. Trabalhos técnicos, Marcelo Prado. Você pode continuar ligando para o 11 39321600 e a Aida vai te atender. Pode ainda entrar através do WhatsApp 11 98371 9681 que a gente vai te atender diretamente por aqui. Nas suas compras mensais ou mesmo diária, procure sempre Supermercados da Avó. Há mais de 30 anos servindo a zona leste da capital. Supermercados da Avó.
tudo aquilo que você precisar para a sua residência, você encontrará nas lojas dos supermercados da Avó. Para saber a loja mais próxima da sua casa, www.supermercadosdavó.com.br. Faça uma experiência e você não vai se arrepender em razão do preço e da qualidade dos produtos. O Diogo e a Aninha, lá da Moca, tá mandando um abraço, diz que o programa está maravilhoso e mandando um abraço para os expositores aqui. O final do telefone 6340, a pessoa não mandou o nome, parabeniza também o programa e diz que está gostando. Deixou de colocar o nome, logo nós não vamos divulgar, só falamos no final, porque também não consigo adivinhar. Padre Aldo. Queridos ouvintes, falando de discernimento, lá no Pai Nosso nós temos: seja feita a vossa vontade, assim na terra. Então nós estamos na terra, nós temos que procurar, nós da nossa parte, fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus é preciso muito discernimento, né? Então é preciso também contar sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para a gente cumprir bem a nossa missão. O discernimento não é uma autoanálise presuntuosa, uma introspecção egoísta, mas uma verdadeira saída de nós mesmos para o mistério de Deus, que nos ajuda a viver a missão para a qual nos chamou, para o bem do outro, sempre em relação ao outro, a uma situação em que nós estamos envolvidos, que nós estamos colocados, ou uma decisão importante, um projeto de vida. Então é para isso que nós queremos este dom especial do Espírito Santo. O discernimento sempre em vista do bem. É a base ética, né? A ética é sempre, a moral também está aqui embasada, né? Nós decidimos moralmente quando nós decidimos em vista de um bem. Então o discernimento, portanto, como um elemento vital para a nossa existência. E nós vamos continuando aqui com a Cris, que é preciso discernir. E para isso nós temos, claro, a base, uma doutrina, um conteúdo. Voltemos, não é a Cris, é o Eric, né? Voltemos ao conteúdo para que a gente tenha, né, elementos nesse discernimento. Realmente fazer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus é uma coisa muito difícil, né? A gente não aceita a vontade de Deus nem talvez nas coisas pequenas do nosso dia a dia. Se for um pneu do carro e eu vou chegar atrasado no trabalho, eu já fico murmurando porque, furou o pneu do meu carro e vou chegar atrasado. Se o ônibus que eu pego todo dia não para no meu ponto, porque aquele dia ele está lotado, eu também xingo. A gente não sabe muitas vezes do que Deus está nos livrando, do que Deus está nos protegendo naquele momento, mas a gente sabe xingar bem, né? E é preciso realmente cumprir a vontade de Deus, a vontade divina, para que a gente possa aceitar e apreciar a doutrina de Jesus, para que a gente possa entender realmente a dimensão do amor da cruz. Porque, como diz São Paulo, a gente entende o amor hoje em partes, a gente entende fragmentos do amor, né? Eu costumo usar também muito uma frase que, assim, tudo que Deus faz é por amor a nós, para o amor a Ele, né? Para que nós amemos Ele. Tudo que Deus faz é de amor e por amor. Toda a história da criação, da salvação, da redenção passa por isso, pelo amor de Deus para conosco. Um amor que chegou à dimensão da cruz, de se entregar, de dar a sua vida por nós, né? Deus já nos conhecia, sabia que somos pecadores e Ele entregou a sua vida por nós, né? Essa dimensão da cruz. Será que a gente seria capaz de entregar a vida por alguém, de dar a vida por alguém? E também é preciso que a gente reconheça que Jesus e os seus mandamentos, os seus ensinamentos, são os próprios mandamentos e ensinamentos de Deus. A gente muitas vezes desassocia, né, Jesus de Deus. A gente conhece a doutrina, você fala assim, porque Jesus quer que eu faça isso, mas Deus não sei. Não, o que Deus quer é o que Jesus mostrou. Esses ensinamentos são assim. Isso aí tem muito a ver com a relação a um mistério, né, que Deus nos deixou aqui, que Deus nos se manifesta aqui na nossa vida, né? Que é o mistério do encontro de duas vontades: a vontade do homem pecador, a nossa vontade, e a vontade de Deus, né? Como se fala, né? A igreja ela é santa, mas formada por pecadores. Ela é santa porque Deus é sua cabeça, e formada por pecadores porque nós somos a igreja. E o encontro dessas duas vontades é um mistério,
né? Deus quis se fazer homem para nos resgatar dessa vontade de pecado, dessa predisposição que temos ao pecado, né? E para a gente poder ir até Jesus, é preciso ser atraído por Ele, é preciso ser atraído pelo Pai, né? Para discernir a vontade de Deus, não basta conhecer a letra da lei, aquilo que a gente conversava. Se eu só pegar a Bíblia e ler ela como um livro comum, eu posso entender, achar textos lindíssimos, achar um belo de um romance lá em certos livros, né? Mas eu vou entender a vontade de Deus, né? Eu preciso realmente se sentir atraído, é preciso que eu faça uma adesão a uma pessoa. Que pessoa? A pessoa de Jesus Cristo. E isso só se realiza através da ação do Espírito Santo. Eu tenho que estar aberto à ação do Espírito Santo. Como a gente ouviu na música, Maria falou, faça-se em mim a sua vontade. Então ela se abriu à ação do Espírito Santo. A gente também tem que abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo. Porque se nós nos entregarmos a essa ação do Espírito Santo, a gente vai aceitar o Deus que me é mais íntimo do que eu próprio, como diz Santo Agostinho. Olha, Deus me é mais íntimo do que eu mesmo. Deus me conhece melhor do que eu mesmo, né? Olha lá, e se a gente aceitar isso, a gente vai ter a certeza de que esse nosso Pai Celeste sabe realmente de tudo que precisamos, quando e por que precisamos. Então, e de que serve conhecer o que o Mestre quer, se não se põe em prática a sua vontade? Esta prática constitui propriamente a vida cristã, em oposição à vida de acordo com as paixões humanas. Em todos os aspectos da nossa existência, podemos continuar a crescer e dar algo mais a Deus, mesmo naqueles em que experimentamos as dificuldades mais fortes. Mas é necessário pedir ao Espírito Santo que nos liberte e expulse aquele medo que nos leva a negar-lhe a entrada em alguns aspectos da nossa vida. Afinal, Deus nos ama e, como um Pai amoroso, Ele quer o melhor para nós. Nós podemos alargar então um pouquinho o nosso tema do discernimento. É claro que nós, para a gente discernir sobre, claro, o cristão é sempre convidado, já existe uma lei sobre a nossa vida, que é a lei da prática do bem. Nós somos criados para a felicidade, então todo o nosso discernimento tem que ser em vista da felicidade nossa e dos outros, daqueles que estão ao nosso redor. Todos os nossos atos, então, se nós só somos livres, a nossa liberdade deve ser sempre em vista do bem, da verdade, da justiça, né? Daquilo que é virtuoso. Para que a gente possa discernir, tenha a fortaleza, a firmeza, uma certa garantia, né? Porque é importante que os ouvintes entendam, né? Vocês já sabem, porque na prática as coisas são assim, mas às vezes a gente não tem muita consciência. Nós temos que conviver com a nossa natureza, que ela é humana, que muitas vezes cai muito, é muito decaída, é muito fraca, é muito frágil. Então, nós, além de todos os dons do Espírito, que nós temos que pedir sempre socorro, nós temos que estar sempre ligados, né? Pedindo a graça de Deus que vem em nosso socorro, abertos à graça. E é uma graça especial, especialmente nos dias, né? Pode ser um trocadilho, graça especial, especialmente, mas é uma repetição para dizer, nos tempos em que nós estamos vivendo, você de fato viver debaixo da graça de Deus, viver debaixo dos ditames, do discernimento do Espírito Santo de Deus, é uma batalha, é uma guerra diária, é luta todos os dias, porque tentações de sabores, contrariedades, né? Motivos, como elencava aí o Eric, né? Da vida cotidiana, né? De conflitos, de família, a impaciência que se abate sobre nós, a vontade de transformar situações estéreis em situações frutuosas, às vezes não está no nosso controle, não estão nas nossas mãos, e por isso vem as frustrações. E como é que a gente vai discernir? Então, é preciso a graça, é preciso os dons do Espírito, é preciso elementos, né? Que a cada dia você tem que buscar. O Rubens tem uns recadinhos e a gente depois ainda dá um alô para os ouvintes e reza.
Só para dizer que a Maria do Carmo Vila Souza, que é a Dona Zina, né, padre? Exatamente. Está gostando muito do programa. Dona Zina, aquele abração para a senhora. Nunca me esqueço daquele saquinho de moedas que a senhora foi juntando para dar em benefício do programa. Aliás, hoje, né, padre, ligado ao evangelho de hoje, leituras de hoje, está falando exatamente das moedas e das viúvas, não era isso? Que colocava as moedas, o senhor que já celebrou hoje, poderia até indicar um pouquinho mais do caminho da Dona Zina? Mas a Dona Zina escutou minha pregação hoje e ela sabe que eu falei muito mal desta viúva, porque Jesus fez um grande lamento, não fez um elogio. Infelizmente, os nossos pregadores certamente foram por uma linha de elogiar esta oferta, e ela já ouviu, então ela já sabe do que eu estou falando. Mas a Dona Zina já foi viúva, mas agora é muito bem casada, está no segundo matrimônio, e de fato é uma inspiração e de grande elogio. Inclusive ela foi no nosso setor falar sobre a missão que ela realiza. Eu fico até sem graça diante de tanto trabalho de uma senhora tão idosa, e de fato eu preciso colocar mais o ministério na rua, né, para enfrentar, ter o discernimento, né, das coisas que nós devemos fazer. Cris, uma palavrinha ainda de discernimento para os nossos ouvintes, uma palavra de conclusão, e a gente comece o Eric e a gente reza pelas famílias com o Papa Francisco. É importante ressaltar, né, padre, diante de tudo isso que a gente falou, que apesar da gente precisar da experiência para chegar ao discernimento, né, lógico, quanto mais a gente experimentar as próprias escrituras, experimentar a vontade de Deus, experimentar as situações do nosso dia a dia, mais a gente vai ter base para discernir. Apesar disso, né, o discernimento não é uma coisa assim, formar uma receitinha de bolo e falar, sempre que acontecer tal coisa eu faço de tal jeito, né? A gente vai ter situações que vamos tomar decisões diferentes diante do mesmo fato, né? Diante de coisas parecidas, né? Então a gente tem que conhecer justamente o que Deus quer, buscar calar as nossas vontades muitas vezes, porque as nossas vontades nem sempre são o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, para justamente ter essas saídas diferentes, né, para diferentes situações, né? A gente pode olhar até pelos próprios evangelhos. Em alguns casos, por exemplo, Jesus, quando Lázaro morreu, ele chorou uma morte pelo seu amigo, mas Jesus não chorava a morte toda vez, porque ele veio trazer a vitória sobre a morte. Então você vê, olha o discernimento que tem que acontecer. A mesma situação de morte, muitas vezes a gente vai ter que interpretá-la de formas diferentes, né? Na nossa vida é assim, situações são assim. Eu penso como o Eric falou, né? Não tem uma solução mágica para a gente conseguir essa capacidade do discernimento, né? Mas acho que uma das coisas também é nós aprendermos com os nossos próprios erros, né? Pensarmos a respeito do que já aconteceu, para assim a gente ter condição de pensar em sempre estar fazendo melhor, sempre pedindo discernimento para que Deus nos ajude a tomar as melhores decisões, e para que a gente, o que foi lá que não deu certo, isso também acho que é uma forma de ajudar no discernimento, para a gente repensar e tomar atitudes diferentes, né? Melhores. Até a própria filosofia, né, padre, ela prega que você tem que ter uma tese e uma antítese para ter a síntese, né? Então isso é parte do discernimento também, ter a situação, a oposição a isso, para você realmente ter a síntese do que seguir em frente, né? Esse conjunto aí que o Eric falou é de uma filosofia que hoje estão aí em pontos contraditórios. Mas eu queria ainda, só para dar para o nosso ouvinte, alimentar um pouquinho mais o nosso ouvinte, é dizer, diante de uma situação que vai exigir muito da sua pessoa, e você percebe que não tem a capacidade de dar uma resposta àquela situação, não seja soberba. Calma, peça ajuda, procure uma pessoa experiente. De repente você está diante de uma situação que você não tem as armas, não tem o conteúdo para discernir. Então é preciso pedir
conselhos. Humildade é uma virtude importante. O Rubens tem um recadinho e a gente reza. Apenas para dizer o seguinte, agradecer o Josimar e a Ascaras que conseguiram ouvir o programa, estavam viajando na estrada, e parabenizando o Eric e a Cris pelo bom tema escolhido. Muito obrigado, Josimar, um abração para a Ascara, e que Deus conserve a tua saúde, que nós estamos rezando por ela. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. E confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e de divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, a bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continue ligado na Rádio 9 de Julho, na programação. Até domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário. E ele sempre quis. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa